nosso curso, já há alguns anos lá na Unifesp, que ajudou a estruturar a nossa grade, estruturar o nosso curso, extremamente conhecido no mundo atuarial brasileiro, né? O professor, ele é uma referência no mundo atuarial aqui no Brasil, conhecido em vários lugares. Quando a gente conversa aí com pessoas de outros lugares, sempre alguém fala: nossa, vocês tiveram aula, tendo aula com o professor Cordeiro, já deu aula e palestra em muitos locais, é um prazer. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Muito bom. Eu é que tenho que agradecer, né? Porque eu estava com saudade de todos vocês. Eu estava até conversando com o Gabriel e com a Giovana que a gente fica longe da sala, e não é só pelo aspecto de costume, né? Mas porque eu, por exemplo, faço aquilo que eu gosto, eu tenho prazer. Para mim, dar aula não é nenhum sacrifício, pelo contrário, para mim é um prazer sempre transmitir para os alunos tudo aquilo que eu aprendi durante tantos anos, né? E eu acho que isso aqui é importante, transmitir para vocês, e agradecer o convite, participar dessa turma tão boa, e dizer para vocês que eu fico muito agradecido pelo convite do Gabriel, aí do pessoal do Centro Acadêmico, da Giovana. E eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem, que eu acho que é uma mensagem, talvez seja o momento correto agora, que é a mensagem que vamos dizer, me transita, assim, pela necessidade de contato com vocês, nem que seja pela internet, mas que existe um lado, assim, que eu acredito que nós vamos conseguir salvar, resolver tudo isso. Eu sei da preocupação dos alunos, eu tenho recebido muito feedback dos alunos que estão preocupados, principalmente aqueles que entraram na universidade com toda aquela vontade de começar a fazer o curso, mas, infelizmente, essa pandemia nos deixou algemados, né? Mas eu acho que vocês não precisam se preocupar. Claro, sempre existe uma preocupação, mas não muito. E nós, professores do pessoal de atuária, nós temos uma boa vontade. Eu conto com uma equipe lá na Unifesp excelente de professores, vocês podem contar com isso. São todos professores muito bem preparados, gente de primeira linha, e nós vamos tirar todas essas diferenças de forma marginal, pouquinho, no sentido de que vocês não tenham nenhum prejuízo com relação à parte do PPC, que é o projeto pedagógico, com relação à grade, e então não se preocupem tanto, não é? Nós vamos chegar lá, vamos ter que ter paciência, como todo mundo em qualquer área, não só empresarial, como estudantil, acadêmica, etc., todos nós temos que ter paciência, né? Bom, vocês me pediram, então, para falar um pouquinho de seguro, né? O assunto é um assunto que, digamos assim, um dos assuntos na área atuarial, que todo mundo comenta, todo mundo fala, e me pediram para falar um pouco de seguros, né? A área de securitária hoje, ela é uma área bem desenvolvida no Brasil. Então, pediram para eu falar um pouquinho lá do que é, como é que funciona, seguro no Brasil, etc. E eu queria, então, dizer assim, como é que tudo começou, né, nessa parte, digamos assim, de seguros, e eu vou me referir muito à parte atuarial também, não só na parte de história, mas também na parte atuarial, né? Eu não vou falar daquela historinha, ou daquelas duas historinhas dos camelos, né? Vocês estão cansados de saber essa história do camelo, o pessoal que levava camelo pelo deserto, a outra história dos navios, que isso aí você vê na internet, você fica sabendo, lendo na internet, você vai ficar sabendo, na realidade, a origem do seguro, como é que isso tudo começou, né? Na realidade, o que interessa, vamos dizer, especificamente para nós, é a parte de o princípio do seguro, quer dizer, aquele conceito do mutualismo, o conceito do mutualismo, né? O seguro é isso, o seguro é um ajuntamento de pessoas ou de empresas. Hoje você tem na área das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, você dá para fazer seguro de forma mutualística de todas as formas. Então, você tem o mutualismo na área de saúde, você tem o mutualismo na área de seguros em geral, que são centenas e centenas de tipos de seguro, né?
E o que é o mutualismo? Para aqueles que estão hoje entrando aí na faculdade, né? O mutualismo é quando você consegue dividir o risco entre várias pessoas, ou seja, você tem um guarda-chuva, né, que está em cima de todas essas pessoas, e todas as pessoas contribuem de alguma forma para conseguir um objetivo comum, que é dividir o risco, porque o nosso negócio na área de seguro é o risco, né? Às vezes o aluno entra no curso de atuária e fala assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que é esse curso? Na realidade, você tem que analisar que o seu curso está ligado a tudo que você imaginar no planeta, tudo. A área de risco é a risco de quê? Risco de vida, risco de invalidez das pessoas, risco de as empresas quebrarem, risco em todas as áreas, na área empresarial, né? Na área de automóveis, na área de ônibus, aviões, navios, tudo que você imaginar, né? Transporte, importação, exportação, tudo tem seguro, né? Transporte, principalmente, é uma área muito forte no mundo inteiro. Então, o seguro, ele é um ramo que, graças, não gosto muito dessa frase, mas graças a Deus, né? Ou graças a pessoas como nós, que estamos estudando esse assunto já há bastante tempo, alguns começaram agora, mas nós temos atuários aí do passado que nós devemos muitos favores a eles, porque foram eles que implantaram toda essa filosofia, esse estudo atuarial. Então, quando a gente fala no seguro, eu estou falando de forma global e, evidentemente, como é que esse seguro chegou no Brasil, né? Seguro no Brasil é muito interessante, assim, rapidinho, né, para falar para vocês. E nós tivemos aqui no Brasil aquele período do reinado, né? Não tinha ainda a República. Quando veio para cá o Dom João VI, eu não sou muito bom de história do Brasil, mas eu me lembro que é o Dom João VI, ele veio para o Brasil, e aí ele fundou o Banco do Brasil, e trouxe para cá, vamos dizer, já um pouco de cultura que tinha lá em Portugal, da parte securitária, né? Então, foi a corte portuguesa quem trouxe para cá todos esses princípios de seguro, né? Naquela época. E vocês sabem que o homem veio para cá por causa da guerra lá da França com Portugal. Então, eles fugiram de lá, pelo menos é o que conta a história, e ele veio para cá, evidentemente, aqui nós não tínhamos praticamente nada, e ele fundou uma seguradora, né, que chamava Boa Fé, isso já por volta de 1808, 1810, mais ou menos. Então, é interessante falar isso, porque ele criou duas companhias aqui, ele deixou criar, né, na época, duas companhias. Uma chamava Tranquilidade, né, e a outra empresa, que era de seguro, que se chamava Boa Fé, né? São nomes bem interessantes para essa área de seguros, isso é importante destacar, né? Depois que veio a independência, né, bem depois, por volta de 1822, é que aí nós houve uma criação de um código no Brasil, chamado Código Comercial Brasileiro, e que esse Código Comercial Brasileiro deu luz, deu força e deu, vamos dizer, instruções normativas para começar a surgir outras companhias seguradoras aqui no Brasil. Então, nós nunca tivemos uma seguradora, é claro, nunca tivemos, indo lá para trás, né, uma seguradora especificamente brasileira, né? A seguradora brasileira apareceu bem depois, talvez se eu lembrar aqui, eu falo para vocês, né? E essa parte de envolvimento de riscos com essas seguradoras que o Brasil começou a se desenvolver de alguma maneira, mesmo na época do reinado, essas seguradoras começaram a perceber que tinha negócios aqui, né? O Brasil, mal ou bem, mesmo na época do reinado, já fazia exportação, já se trazia muito material de fora, tudo vinha de Portugal, porque os portugueses eram espertos, eles não queriam produzir nada aqui, mas na medida em que o Brasil começou a se desenvolver um pouquinho, houve necessidade chamou a atenção de seguradoras estrangeiras. E as seguradoras estrangeiras eram as americanas, poucas mais as inglesas e as francesas. Então começaram a se interessar pelo mercado aqui. Foi assim que o seguro no Brasil aconteceu. Quer dizer, a gente tem que dar graças a Deus aí, atuarial para o Dom João VI, né? Porque ele, na realidade, que fez essa abertura. Claro que era tudo muito incipiente, né? As seguradoras não eram assim grandes,
companhias, e o brasileiro fazia pouco seguro. Mas havia um interesse muito grande no lado comercial, no lado de pessoas, muito pouquinho, mas no lado comercial havia um grande interesse, porque tinha exportação de coisas do Brasil para fora, e o Brasil também recebia muita coisa da Europa para cá, principalmente do Canadá, algumas coisas do Canadá, e da Europa também, da França, da Espanha, e de Portugal, principalmente de Portugal. Mas o objetivo do seguro, indo para um terceiro item, é sempre a reparação, né? O seguro, ele tem o objetivo de não ter lucro. Quando você estuda tecnicamente seguro, é muito interessante, você tem uma situação, o seguro sempre é uma equação. Você tem um lado de uma equação, o outro lado, e tem um sinal de igualdade. Então, em tese, você não teria lucro nas operações de seguro. As companhias seguradoras, elas têm lucro por causa da operacionalidade, ou seja, lucro chamado operacional. Elas ganham na medida em que o risco calculado está bem próximo da realidade, né? E não calcula o risco errado. Esse que é o grande segredo. Então, se você você tem uma boa equipe atuarial que te auxilia e você calcula o risco com um certo grau, vamos dizer, de certeza ou de incerteza, depende de como você está analisando, você tem uma reparação, que seria as indenizações, que não prejudicam a seguradora, porque a seguradora ela é um organismo vivo, quer dizer, ela precisa de ter recursos para pagar as indenizações, né? Interessante que o seguro ele começou de uma forma, digamos, incipiente, né? Vou falar em termos de Brasil, na parte de pessoas, como eu já disse, mas na parte de comercial, o objetivo sempre foi fazer essas coberturas de viagens de navios, principalmente de navios, no começo do século passado e retrasado até, né? No final do retrasado. Bom, o objetivo sempre foi a reparação de prejuízos. Esse que é o objetivo, vamos dizer, fundamental do seguro, reparar qualquer prejuízo que eventualmente possa acontecer. No caso de caráter comercial, navio que afunda, né? Um transporte que dê problemas no meio do caminho, um incêndio, ou seja, todos esses tipos de desgraças são coisas que eram importantes. E aí se percebeu que, é claro que essa ideia já vinha da Europa, dos estrangeiros, mas se percebeu, o governo percebeu, né, porque não tem governo bobo, todo governo é esperto, percebeu que isso tinha uma função macroeconômica muito forte. Por quê? Porque as seguradoras, quando elas recebem os valores dos pagamentos, dos prêmios, para correr um risco futuro, esse pagamento ele tinha que ser aplicado em algum lugar, né? O que fazer com esse dinheiro? Então, os governos começaram a perceber que eles poderiam emitir papel, título público, para vender para as seguradoras. Então, a grande jogada hoje é que você tem a seguradora no meio do caminho, você tem um lado macroeconômico, né? Você tem o governo aqui, e tudo isso gera um processo macroeconômico de informação e de recursos muito grande, né? E isso leva a quê? Leva ao interesse de outras seguradoras virem para o Brasil. No caso, contando a história do seguro no Brasil, outras seguradoras se interessarem em vir para cá, querer trabalhar, ganhar dinheiro, essa coisa toda, né? Por enquanto, ainda não, nesse período, vamos dizer, até o início do século passado, a gente praticamente não falava em atuária, né? Existia toda uma cultura atuarial lá o berço da atuária é a Inglaterra. A França pouco, a Espanha é um pouquinho mais forte, mas o grosso mesmo do conhecimento atuarial, etc., é da Inglaterra. A Inglaterra criou os primeiros modelos, né, de seguros, essa coisa toda, né? Então, como eu falei, sempre foi a procura do equilíbrio, né? O equilíbrio você tem, de um lado, seguradores, né? Você tem, do outro lado, os segurados, então tem que manter esse equilíbrio. Vocês podem ver que esse equilíbrio é tão interessante, porque é raro você ver, pode procurar na internet,
É raro você ver situações de seguradoras que quebraram, né? São poucas. Aqui no Brasil não quebra uma seguradora há mais de 30 anos. Por quê? Porque nós temos um órgão aí, que é a SUSEP, que a gente vai falar daqui a pouco, que, de certa forma, a SUSEP é um órgão, é uma autarquia, e ela cuida muito bem de todas as seguradoras, e é muito exigente com relação a isso. Então, nos dias, vamos dizer, atuais, né, a estrutura do seguro, ela foi crescendo, sabe? Foi crescendo, crescendo, crescendo. E percebeu-se a necessidade de se criar um órgão superior para organizar tudo isso, né? Esse órgão superior é o que a gente chama de Sistema Nacional de Seguros Privados, né? Esse sistema, ele tem o objetivo de promover toda essa parte securitária. Isso é bem antigo, é um decreto. Eu me lembro que eu era garoto ainda quando isso aconteceu. Era a lei número 73, de novembro de 1966. Aí se criou esse sistema, né, para promover o desenvolvimento dos seguros, gerar normativas, resoluções, evitar a saída de recursos do país, porque você veja bem, como só existiam empresas estrangeiras, as empresas estrangeiras recebiam os recursos de seguro e mandavam a grana lá para fora. O dinheiro ia para fora. Você está entendendo? Não existia uma norma, assim, tipo hoje, que nem Banco Central, né? Empresas, você para mandar dinheiro para fora, você tem toda uma estrutura normativa. Isso não existia. E aí é que se resolveu criar um sistema de seguros, né? Esse sistema de seguros, para evitar uma série de coisas, uma delas é mandar divisas para fora. Porque se o dólar pode ficar aqui dentro, para que mandar ele lá para fora, né? E, evidentemente, as seguradoras, os bancos, etc., outras empresas começaram a pensar, poxa vida, se fazer uma seguradora, criar uma seguradora, é um negócio interessante, né? E isso criou uma política de quê? De investimento. Ver que como as coisas vão se juntando. Então, você não tinha nada, aí você tinha uma informação lá de trás, no começo da República, aí as empresas só tinham empresas estrangeiras, para quê? Com o objetivo, claro, das nossas importações e exportações. Depois se percebeu que o dinheiro estava indo lá para fora, vamos tentar deixar o dinheiro aqui dentro, criou uma política de investimento, ou seja, a coisa vai criando forma, né? Vai tomando forma, e é isso que é importante. Então, você tem hoje o Conselho Nacional de Seguros, você tem a SUSEP. A SUSEP foi criada por volta de 1940, acho que mais ou menos por aí. Ela foi criada no sentido de quê? De regular as diversas seguradoras que começaram a acontecer aqui. Porque o Brasil estava começando a dar uma crescidinha nessa parte securitária, porque a gente não pode pensar no seguro só de pessoas físicas. Imagina as empresas que começaram a vir para o Brasil, né? Nestlé, empresas estrangeiras, francesas, etc. Nós temos aí milhares e milhares de empresas estrangeiras que precisam fazer seguro, plataformas, né? Começou a onda do petróleo depois, etc, etc, etc. Tudo isso chama a atenção do quê? De seguradoras estrangeiras. Mas espera um pouco. Vamos agora criar também as nossas brasileiras. Então, as brasileiras e as estrangeiras, hoje, nós temos aí por volta de seguradoras, deve ter por volta de umas 180, mais ou menos, seguradoras hoje. Fora os trabalhos paralelos na área de resseguros, que é uma outra coisa que, se der tempo, eu falo para vocês. E aí, é interessante como a coisa... Isso cresceu. E aí começaram a aparecer, evidentemente, aqueles caras que fazem o quê? A intermediação do seguro, né? Que são o quê? As corretoras de seguro. Hoje deve ter umas corretores, para você ter uma ideia, hoje, em termos de pessoa física, deve ter uns 40 mil corretores no Brasil, né? Então, quando veio o Conselho Nacional de Seguro Privado, estabeleceu a SUSEP, as companhias de seguro, etc., etc., né? E os corretores, foram criados critérios para limites. Aí começaram, olha, a seguradora precisa de um capital tal para trabalhar, começa a criar limite técnico, fixar características gerais de produtos, contratos, começou a ter especialização na área de direito, advocacia, mas a atuária ainda estava quietinha, a parte atuarial vinha tudo de fora. Tudo que você imaginar,
até 1930, 1940, 1930, talvez, mas eu vou falar nesse intervalo, 30, 40, os atuários eram todos gente que fazia trabalhos lá fora, vinham para o Brasil, etc, etc, e não tinha nem curso de atuária. Não sei se vocês sabem, outro dia eu até fiquei espantado, parece que o primeiro curso de atuária que teve no Brasil, acho que foi no Rio Grande do Sul, né, em 1950. Depois veio a PUC, e acho que foi a PUC, acho que é 1958, em torno de 1960. Depois é que foram criados alguns outros cursos de atuária, porque não existia atuária. Existia o contador, que era um cara que aprendia alguma coisa na parte atuarial e fazia alguns serviços, né? Então, toda essa parte de características legais, essa coisa toda, criou também a área jurídica. Porque a área jurídica de seguros hoje, ela é extremamente grande, é muito grande, é muito grande. E a parte atuarial realmente começou a crescer, vamos dizer, por volta de 1900. O IBA foi criado, acho que foi em 44. Então, foi a partir, vamos dizer, de 40, 45, é que os atuários começaram a colocar as manguinhas de fora, mas eram atuários que eram formados lá fora, né? Era gente que foi fazer cursos na Espanha, fazer curso nos Estados Unidos, etc, etc. Né? Esse é mais ou menos, vamos dizer, um pouquinho dessa história. Evidentemente, com esse crescimento todo, o que houve? Houve necessidade de também deixar os corretores sob uma certa organização, né? Porque o corretor, até antigamente, ele ia na seguradora, ele conversava com o cliente, era um processo assim meio, vamos dizer, bilateral só, né? Mas a SUSEP, percebendo que começou o mercado a crescer muito, criou também toda essa legislação. Se você entrar na SUSEP, pegar a legislação relativa à parte securitária com relação aos corretores, vocês vão ver que ela é bem completa, tem umas 30 páginas em relação a esse assunto na parte de normativa, né? Então, a SUSEP, hoje, ela é a Superintendência de Seguros Privados e cuida disso. Mais ou menos por volta de 40 e pouco, foi criado o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. É interessante, por que foi criado o IRB? Porque o resseguro, que eu vou explicar, o resseguro, ele só vinha lá de fora. Então, não existia resseguradora aqui no Brasil. O IRB foi criado por uma necessidade de não mandar dólar lá para fora. Na realidade, foi isso que aconteceu, o Instituto de Resseguros do Brasil. O que é o resseguro? O resseguro é o seguinte, você imagina que você vai fazer um seguro muito grande e a seguradora não tem capacidade sozinha de segurar uma encrenca dessa. Então, o que ela faz? Ela contrata, ela passa pedacinhos do seguro para outras seguradoras, que é o Cosseguro, ou passa pedaços para empresas resseguradoras especializadas. Então, eu vou falar duas aqui para vocês, por exemplo. Tem a Munich Re, tem a Swiss Re, que são especializadas e cuidam praticamente eu acho que eles cuidam de 70% do todo o resseguro no planeta. Então, o resseguro é um negócio muito interessante, porque você, por exemplo, vou dar um exemplo, você faz um seguro de uma plataforma de petróleo, né? Imagina que aquela plataforma custou 50 bilhões. Aquela plataforma não pode afundar. Então, digamos que uma seguradora no Brasil resolve fazer o seguro daquela plataforma. Ela sozinha, ela não aguenta. Então, ela faz um contrato, um documento com a SUSEP, etc, etc, no sentido de que ela vai pegar esses pedacinhos de seguro, então ela vai transferir para uma seguradora 5%, para outra 10%, para outra 2%, ou seja, ela faz uma diluição, né? É uma diluição de risco mesmo, ela faz, e é muito interessante que quem fez o seguro da plataforma, inicialmente a seguradora, muitas vezes, às vezes ela nem sabe onde é que está os outros pedacinhos, tão espalhadas, às vezes, pelo planeta, e muita coisa vai parar no Lloyd's lá da Inglaterra. O Lloyd's é um monstro securitário que vale a pena vocês entrarem na internet, essas dicas que eu estou dando aqui, é muito interessante para o pessoal do curso de atuária. Vale a pena vocês entrarem na internet e ver como é que funciona o Lloyd's. É muito complexo, mas é muito interessante nessa área securitária. O IRB aqui no Brasil foi criado por uma necessidade financeira mesmo, né? Para que a gente vai ficar fazendo resseguro lá fora? Vamos fazer resseguro aqui dentro. Criou-se o IRB, e o IRB depois foi privatizado,
por volta de, acho que foi 2015, não, 2010, foi por volta de 2010, foi privatizado, ou seja, até onde eu sei, os bancos que compraram o IRB, e que são donos do IRB, Bradesco, Itaú, e tem mais umas outras empresas, né? São os donos do IRB, ou seja, foi privatizado, vendido. Porque ele foi muito legal para começar, mas depois ele começou a se tornar um elemento de risco muito grande. Para quem? Para o governo, porque o governo é que era dono do IRB. Vocês estão entendendo qual é o problema? Então, opa, pera um pouco. O IRB é um risco muito forte. Vamos tirar isso fora. Vamos vender para quem? Vamos vender para os bancos. Então, venderam o IRB nessa época aí, né? Então, as companhias de seguro... Oi? É que eles precisam autorizar o Rodrigo a entrar, que não estão Ô, Gabriel, você consegue autorizar o meu filho para entrar aí? Rodrigo, dá uma olhada aí. Eu acho que é com a Giovana. Oi, então, eu Giovana. acho que deu algum problema porque não está aparecendo mais ninguém. Você consegue... E será que alguém consegue me mandar o e-mail dele que eu consigo adicionar, mas não está aparecendo mais solicitação? Ah, não apareceu? Solicitação. Tá. Mas pode, se me passar o e-mail, eu consigo adicionar aqui. Não, deixa ele vai pedir de novo. Tenta entrar, você consegue. Mas eu acho que não está aparecendo de ninguém. Eu estou tendo que adicionar, porque depois que passa uns 10 minutos de... não aparece mais. Aconteceu a mesma coisa na última live. Ah, então tá bom. Eu vou mandar o e-mail para você. Tá bom. Só um minutinho. Então, em relação ainda às companhias de seguro, essas operadoras de política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados ampliou, ou seja, no começo era tudo SUSEP, aí surgiu, aí já estou falando já de um pouco mais elementos mais atualizados, né? Aí começaram a surgir os problemas de seguros na área de saúde, né? Porque enquanto você tinha o seguro de forma generalizada, a SUSEP cuidava de tudo, mas na medida que começou... Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Opa, meu telefone celular está falando sozinho aqui. Na medida em que você tinha a SUSEP cuidando de tudo, o que acontece? Começou a surgir outras áreas de seguro, né? Então você tem, hoje, por exemplo, nossa área de risco, você tem seguros vida, você tem seguros não vida, depois você tem seguros de pessoas, envolvendo o quê? A parte de medicina de grupo, né? Seguro de saúde, essa coisa toda. Então, toda essa parte securitária, a SUSEP começou a ficar inchada. E aí se criou a Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde é uma SUSEP que cuida só da área de saúde. Percebe como a coisa vai se modificando ao longo do tempo, né? Na medida que... Essa história do plano de saúde, que vocês também vão aprender no curso, é muito interessante porque o mercado de saúde, por volta de 1950, 45, 50, até 60, qualquer médico, qualquer pessoa criava uma empresa de saúde, né? Isso também era um problema sério. E as empresas começaram a crescer, porque brasileiro começou a ver que tinha plano de saúde, começaram a comprar plano de saúde, que é esse plano que vocês veem hoje aí, né? Tem até plano empresarial, empresas, essa coisa toda. E na área de saúde, começou a ter muito problema, né? Tudo que cresce muito começa a virar uma bolha. É uma bolha, e essa bolha de saúde começou a complicar, e algumas, digamos, seguradoras, ou vamos falar agora operadoras, né, entre aspas, na área de saúde, que também são seguradoras, começaram a dar problema. E aí se criou, aí foi em 1998, pela legislação 9656 de 98. A Agência Nacional de Saúde foi criada, assim, na base da medida provisória mesmo, porque estava tendo muito problema nessa área. Então, esse é um outro braço, um outro apêndice da área securitária. E a área de corretores de seguro também foi também regulamentada a partir da década de 80, 90. Em 80 tinha uma regulamentação, mas era muito fraca, então, é essa a situação. Ou seja, o mercado, vocês estão percebendo que a coisa começou do zero, veio crescendo, se desenvolvendo, né?
até que nós começamos a aparecer, né? Os corretores também, já estavam um volume muito grande de gente, e uma coisa muito interessante também da área atuarial, que eu acho importante vocês saberem, é o seguinte, os corretores hoje, a área de corretagem, é uma área fantástica para quem tem assim um espírito mais empreendedor na área atuarial, e a área de corretagem de seguros é fabulosa. Agora, o filé mignon mesmo, o melhor negócio hoje que eu acho na área atuarial é a parte de resseguros. É mais ou menos assim, você tem o bife, você tem o contrafilé, você tem a picanha. A picanha mesmo da atuária, hoje, é o resseguro. O resseguro, você tem que ter, pelo menos, falar bem uma língua, um francês ou inglês, né? O espanhol, nem tanto, né? Mas mais o inglês, e trabalhar na área de resseguros. Atuário na área de resseguros ganha muito bem, né? É um profissional, assim, que é muito requisitado, e falta gente na área de resseguro, que é isso que é importante. Todo mundo aqui quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer viajar para o exterior, né? Quer casar, ter filho, automóvel, quer ter iate, né? Então, tem que ir atrás de tudo isso, mas é importante falar isso para vocês, né? Professor, Oi, pois não. só para dar um recado aqui, é o Gabriel. Pode falar. Só para dar um recado aqui para os alunos, né? Que o pessoal está acompanhando a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode mandar aqui no chat que a gente vai passar aqui para o professor. Professor, o senhor comentou uma coisa, né? Que o seguro existe porque existe um risco envolvido, né? Então, o risco meio que é a base do seguro, né? E qual que é a definição técnica, né, a definição atuarial do risco? A definição técnica, eu posso dizer, deixa eu ver se eu tenho aqui o livro do Villanova, eu te dou uma definição, porque existem muitas definições de seguro, né? Existem muitas, né? Uma delas, que é bem completinha, deixa eu ver se eu tenho o livro do Villanova aqui, acho que eu não vou achar agora, que é a mais completa, é aquela que fala que é a reunião, né, de pessoas com um objetivo comum, né, onde o objetivo é tentar minimizar o risco daquele eventual acontecimento. E esse acontecimento é aleatório. É que eu não estou achando o livro aqui agora, né? Está em algum canto aqui. Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, te dava. Mas é uma definição, é uma das definições. Existem dezenas de definições, né, da área de seguro. Mas a mais importante que eu acho legalzinha é essa do Villanova, que está no livro dele. Mas é isso aí, reunião de pessoas dentro do mutualismo para tentar minimizar, mitigar o risco de um determinado acontecimento. Em torno mais ou menos do que eu falei, né? Muito bom, professor. E sobre, ainda falando sobre o risco, né, que é alguma coisa que a gente vai ver muito aí pelo curso, quais são os principais tipos de risco no mercado? São muitos, viu, Gabriel? São muitos. Deixa eu primeiro falar uma coisinha aqui, é o seguinte, para quem está começando o curso, está, às vezes, nos primeiros termos aí, é o seguinte, no caso nosso, que é a parte atuarial, todo o risco é passível de medição. Então, você imagina, quando você vai fazer um trabalho atuarial, você tem que medir aquele risco. Então, todo o risco é passível de medição. Na medida em que você tem estatística, etc., para fazer o apanhado dessa medição, você chega às probabilidades. As probabilidades do quê? Daquele risco acontecer. Então, você tem, na área de vida, as probabilidades de vida, morte, invalidez. Na área de não vida, você tem uma série de outros riscos, né? Você tem plataforma que pode pegar fogo, incêndio. Nossa, você tem uma gama, que depois eu até dou para vocês aqui, uma centena delas aqui, né? E não pode acontecer que esse risco que está, vamos dizer, ele é previsto em termos de probabilidade, ele é um risco que tem um conceito que a gente chama um conceito aleatório, tem algumas situações eles chamam de estocástico, mas não vamos entrar nesse mérito, e esse risco,
ele, na medida em que ele pode ser medido, né, se ele for possível, vamos dizer, a medição dele, ele tem que ter uma característica interessante, ele tem que ser um risco que esteja dentro da parte de incerteza, ou seja, ele é incerto, e ele tem que ter um futuro, está entendendo? Então, que ele tem que ter incerto, então, ele é possível de medir? Sim. Ele é incerto? Sim. Ele é futuro? Sim. Você vai enquadrando, porque não é tudo que você pode segurar, né? Ele tem que obedecer algumas coisas interessantes. Então, se ele é segurável, ele é incerto, e ele pode acontecer no futuro, a hora que ele acontece, ele vira sinistro, que é o que a gente chama, que é quando o evento previsto acontece. A gente chama de sinistro. Então, aí veio uma outra coisa interessante, que é a seguinte: como você tem o mutualismo, que foi aquilo que eu falei logo no comecinho da palestra, esse mutualismo, todo mundo se juntou para quê? Se juntou para mitigar esse risco. Na medida em que essas pessoas se juntam, no caso, a gente fala pessoas, mas na realidade empresas, etc., depende do tipo de seguro, tem que ter uma certa homogeneidade, ou seja, o risco tem que estar embaixo daquele guarda-chuva que eu falei, quer dizer, tem que ser homogêneo. Então, por exemplo, seguro de carro, tem que ter milhares de pessoas contribuindo embaixo daquele guarda-chuva, para quê? O risco é futuro, é incerto, dá para medir? Sim. E a homogeneidade existe, percebe? Porque, por exemplo, não dá para você misturar o seguro de barquinho de 3 metros com um de navio. Não tem homogeneidade. Da mesma forma que você não pode... Então, o risco ele tem que estar mais ou menos homogêneo ali, dentro daquilo que você precisa, né? Tem mais alguma perguntinha? Para a gente fazer uma pergunta aqui, ó, essa introdução. do João Pedro. João Pedro está perguntando o seguinte: quais os problemas que aconteciam na área de saúde para o governo ter decidido pela privatização? Bom, eu vou tentar dar uma historinha rápida, né? É o seguinte: você imagina mais ou menos perto de 1.000, não era 1.000 nessa época, mas umas 900 empresas. Imagina, João Pedro, né? Imagina, João Pedro, 1.000 empresas que vendem plano de saúde e metade delas não cumprem aquilo que está no contrato. Entendeu? Qual era o problema? Começou a ter problema tão sério, porque, como virou um bom negócio, começou a trazer aquele tal negócio. Quando todo mundo começou a enxergar aquilo com os olhos desse tamanho. Então, o mercado de saúde, eu sei disso porque eu tive uma empresa de saúde por volta de 2000, no ano 2000, faz 20 anos atrás. E naquela época já tinha problema, embora a legislação já tinha acontecido em 98. Mas imagina, tinha 1.000 empresas e começou a dar muito problema. Então, era gente reclamando na televisão, no jornal, que o pai ficou doente e a seguradora se negou, porque os contratos eram assim, era bilateral, ou seja, não tinha um órgão normativo. E a coisa ficou tão complicada que o governo resolveu, na época, era o ministro da Saúde, era o Serra, hoje já está velhinho aí o Serra, né? Vocês já ouviram falar? E o Serra foi destacado para fazer essa legislação. O Serra foi para o exterior, etc., etc., e ele fez uma legislação na área de saúde, que hoje, depois criou a ANS, porque a ANS foi criada depois. Primeiro veio a legislação, a 9656/98. Isso quer dizer que são 22 anos que tem a legislação de seguros. Então, virou uma bagunça, virou uma bagunça onde as empresas faziam tudo o que queriam. E quando se torna um problema social, né, com milhares de pessoas reclamando, o que acontece? O governo veio e lançou a legislação de saúde, que foi a lei 9656/98, que todos vocês deveriam entrar na internet e ver como é que é. É uma lei muito bem feita dessa área de saúde. E, em seguida, 1 ano e meio depois, veio uma medida provisória criando hoje a Agência Nacional de Saúde. Espero que tenha respondido a resposta aí, respondido a pergunta do João Pedro. Entendeu? É mais ou menos o seguinte: imagina hoje se, por exemplo, começa a ter problema de caderneta de poupança. Por exemplo, eu vou lá no banco retirar o dinheiro da minha poupança, o banco fala, não tem dinheiro essa semana, só semana que vem.
Aí você vai num outro banco. Na medida que você começa a criar um problema social, o governo tem que intervir. Foi o que aconteceu na área de saúde. Tá? Que mais? Tem mais alguma perguntinha que alguém quer fazer? Fica à vontade, aí o que tiver na cabeça, manda para mim aqui. Se eu puder responder. Né? Pode ir mandando, pessoal, fiquem à vontade. Professor, aqui, ó, Vinícius da Silva, ele pergunta assim, os atuários foram muito afetados pela polêmica do IRB? Eu acho que alguns foram. Eu acho que quem tinha relações muito próximas com o IRB, eu vou dizer, relações de proximidade mesmo, sabe? Aquelas coisas assim, tipo governo, lobbies, etc. Eu acho que isso deve ter atrapalhado alguns atuários, mas não foram muitos, não, que foram afetados. Não foram muitos, não. Porque o pessoal que entrou, que entrou nessa área, vamos dizer, de privatização, era gente já experiente. Então, o IRB, Bradesco e Itaú não iriam entrar no negócio furado. Agora, o IRB teve alguns problemas depois da privatização, porque, evidentemente, uma coisa é uma empresa pública, outra coisa é uma empresa privada. Na medida em que o IRB foi privatizado, se percebeu que tinha muito problema lá dentro também, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas se percebeu e foram se resolvendo, e as ações do IRB não estão muito bem, essa coisa toda, mas não vale a pena, por enquanto, falar desse assunto. Eu acho que é um assunto bem mais macroeconômico do que atuarial, né? Quem mais aqui? Mais alguma perguntinha? Se não, continuo. Ainda não. Pode continuar, professor. Posso continuar? Bom, aí, como é que começa, na realidade, toda essa história atuarial? Agora é mais assim para os alunos, pode chamar de aluno que está começando de bicho, não? Pode falar? Não tem problema? Pode? Não tem problema, não. Não tem problema? Então tá bom. Aqueles que começaram, os bichos agora, e aqui mesmo que ele está na segundo, terceiro termo, às vezes é importante saber. Onde é que começa toda essa nossa parte atuarial? Começa lá atrás, com aquilo que principalmente na área de vida, na área das pessoas, que é o que mais preocupava. Porque toda a parte industrial, seguros de veículos, essa coisa toda, foi se desenvolvendo, né, que é o seguro não vida, ele foi se ajustando. Mas a parte de pessoas, que é muito complicado, né, porque o seguro de pessoas, ele é diferente de qualquer outro tipo de seguro. Porque, por exemplo, na área de saúde, não existe limite, né? Você, na área de não vida, você tem valores para serem cobertos daquela plataforma de petróleo. Você tem o automóvel que bateu, então você tem o valor do automóvel, você é perda total, ou só vai... ou seja, esses seguros que mexem com coisas, né, entre aspas, esses seguros, eles têm um limite, né? Até um limite chamado limite de stop loss, ou seja, você tem um limite que você bate no teto, acabou. Agora, saúde, aquele tal negócio, saúde, não dá para você saber quanto que um cara vai gastar num hospital, né? Quando fica doente. Não dá para você saber. Você vai falar, não, mas põe um limite. Você põe um limite e tira o cara do hospital e joga onde? Na rua? Não sei se está entendendo. A parte, quando começa a mexer com pessoas, a coisa complica. Porque todo mundo fala assim, o seguro, a saúde não tem preço. Não, eu concordo. Mas a saúde tem custo. Então, é preciso achar um meio termo aí, como é que resolve esse problema, né? Se não tem preço, não, mas tem um custo. Então, e esse custo, que teto que é? Não se sabe também. Você nunca sabe, quando um cara cai no hospital, se vai custar... Às vezes, a vida do cara, ele perde até a casa dele, porque ele cai num hospital que cobra, não sei eu, 10 mil reais por dia, 3 dias são 30 mil, os caras ficam um mês lá, acabou, a casa do cara vai para o buraco. Então, essa parte de saúde, na realidade, ela tem uma relação muito grande com as pessoas, né? E essas pessoas estão dentro de um negócio chamado demografia, né? A demografia é que começou a dar sinais de que era necessário ter atenção com esses grupos de população, né? Então, tudo isso que a gente aprende na área securitária, você pode separar assim, você poderia fazer vários pedaços, mas na realidade você pode falar não vida e vida, né?
A hora que você fala em vida, você está mexendo com pessoas, que é os seguros de saúde, né, as medicinas de grupo, etc. Toda essa área de planos empresariais, planos de saúde, tudo isso que vocês conhecem. E tem a parte de seguro-saúde também, porque você pode fazer um seguro-saúde. Né? Isso não, ninguém te impede de fazer isso. Então, essa parte está ligada ao quê? A pessoas. Quando a gente fala em pessoas, nós estamos falando de gente, né? Vamos dizer que pertence a um grupo de população. E esse grupo de população está dentro da demografia. E essa demografia é que gerou tudo que a gente vai fazer na área de vida, na parte de seguro. Porque o seguro de coisas, digamos, o seguro de não vida, eles têm uma estrutura absolutamente probabilística dentro daquela estrutura que você precisa. Mas o seguro não vida, ele tem algo mais, porque você não tem limite. Então, é muito complicado para você administrar tudo isso. Porque você envolve o quê? Você envolve a densidade demográfica, a morbidade, a morbilidade também que se fala, né? A saúde você tem que acompanhar de alguma maneira. Você tem as tábuas de mortalidade, vida, morte, você tem as tábuas de invalidez, você tem idade média, você tem vida média, esperança de vida, você tem tanta coisa para você verificar, né? Vida mediana, vida provável, tudo para estudar. Você cria um monte de funções para quê? Você desenvolver esse lado atuarial. E esse lado atuarial de vida que é o segredo dos fundos de pensão, entendeu? Da previdência privada. Você vê, olha que nós estamos, já estamos falando, tá vendo? Estamos falando em previdência privada, estamos falando em fundo de pensão, estamos falando dos PGBL, dos VGBL, para quem já está mais para frente no curso, já sabe de que eu estou falando. Então, é uma escadinha, percebe? Essa parte atuarial é muito interessante, essa área securitária, porque ela vai por pedacinhos, ela vai por degrauzinhos, né? E hoje, nós temos, além desses degrauzinhos, nós temos apêndices desses degraus, que são as ferramentas que você usa na área de seguro. Ferramentas, você não imagina hoje na área atuarial, tem um monte de ferramentas, ferramenta que eu falo, que são situações, modelos, estudos, né, análises, tábuas. Nossa, é impressionante, né? Por exemplo, na área de fundos de pensão, você usa o ALM, que é o Asset, né? Liability, que são formas de você analisar 10, 15, 20 anos para frente, com cenários, etc., porque vai acontecer, porque você imagina, a previdência hoje privada, ela mexe com quase 1/5 do PIB. Sabe o que é isso? 1/5 do PIB. Se você pegar, não a previdência pública, tira a previdência pública de lado, só a previdência privada, de todas as empresas, nossa, dá 1/5 do PIB, é dinheiro que não acaba mais, é poupança popular. Nós, atuários, temos uma responsabilidade nesse negócio muito grande, né? Você tem uma ideia só, assim, ter uma ideia, há uns anos atrás, 6, 7 anos atrás, tinha uma empresa grande aí, eu não vou falar o nome, que não tem necessidade, que tinha um furo vamos dizer, de valores futuros, para pagar na ordem de 300 milhões, naquela época. E aí não acreditavam, etc., porque houve uns erros de cálculo atuarial, porque você prevê o futuro, né? Nós não temos bola de cristal, mas a gente tenta prever o futuro. Né? Ninguém aqui é profeta, mas a gente tenta ser profeta, a gente tenta prever o futuro, dentro das probabilidades, etc. E esse furo aí, contrataram uma outra empresa estrangeira para fazer análise, e aí verificaram que o furo não era de 300 milhões, era de 500 milhões. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, né? E temos os problemas que vão acontecendo com as pessoas, tudo isso é seguro, que é o envelhecimento das pessoas ao longo do tempo, né? Até 40 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém se preocupava com o envelhecimento da população, né? Hoje já um monte de gente falam sobre problemas da longevidade, né? A longevidade, porque a longevidade vai prejudicar isso, a longevidade prejudica os fundos de pensão, porque a longevidade prejudica a área de seguros de pessoas, dos planos de saúde. Então, as coisas vão acontecendo na medida que essas populações que eu falei, que é a demografia, afetam tudo isso. É interessante, né? Porque, às vezes, uma coisa que você nem passa pela tua cabeça,
aquilo lá vai te afetar daqui 5, 8, 10, 15 anos. Vai estar você, teu pai, tua família, etc., teu avô, essa coisa toda. Por isso que se faz essas tábuas de mortalidade, que vocês comigo começaram, né? Nós começamos a ter isso aí em matemática atuarial 1, né? E em seguida nós tivemos o problema dessa maldita pandemia, tivemos que parar. Então nós trabalhamos com tábuas, com modelos, da mesma forma que o engenheiro trabalha para fazer um prédio. O engenheiro não pode deixar o prédio cair. Nós não podemos deixar os fundos de pensão quebrar, a seguradora quebrar. Não sei se é a mesma coisa. Nós somos engenheiros, acho que eu já falei isso em sala de aula, não me lembro. Nós somos engenheiros de seguro, né? Porque tem gente que reclama do nome, né? Atuária, nome complicado, né? Chega em casa e fala para o pai, pai, você é atuário. O pai fala, porra, te criei durante 18 anos, agora você vai fazer um curso de atuária? Porque não sabe direito como é que funciona, né? A gente tem aquela frase famosa, criei um filho com tanto carinho, ele foi ser atuário, né? Tudo bobagem. Na realidade, né, pai, se você falar para ele, não, pai, mas eu vou ser engenheiro de seguros, aí o pai vai ficar contente, o pai, a mãe, essa coisa toda, né? Então, tudo isso envolve o quê? Esperança. Nós estamos tendo esperança de que as coisas aconteçam dentro daquilo que foi previsto, que é o que a gente chama de, em atuária, esperança matemática dos seguros, né? Mais alguma pergunta? Ainda não, professor. Então, vou fazer aqui uma. O senhor comentou aí sobre os seguros de saúde, né, sobre os planos de saúde, e aconteceu tudo que uma seguradora no ramo de saúde, né, um plano de saúde não quer que aconteça, que é uma pandemia, né, e aqui no Brasil já passamos aí mais 600 mil casos, e o senhor vê algum sinal já crítico nesse ramo aí de seguros de saúde no Brasil? Essa pandemia afetou demais todas as operadoras, sem exceção, todas elas. A que mais aparentemente deu sinais de que estava esperta no assunto foi aquela seguradora que atende pessoas de idade, aí Prevent Senior. Essa seguradora foi a mais esperta de todas, porque ela percebeu o que estava acontecendo, porque ela só atende, não é que só atende, os planos de saúde deles são para pessoas de mais idade. E as outras seguradoras eu tenho visto aí, a maioria delas eu acompanho na internet, todo mundo um pouco assustado, evidentemente, a quantidade de pessoas que são recebidas em laboratórios, fazer exames, essa coisa toda aumentou muito, mas isso vai atrapalhar um pouco, mas elas estão bem preparadas. Eu não vejo problema, não vejo problema. Agora, sob o ponto de vista estatístico, essa situação toda aqui no Brasil, eu tenho acompanhado, tenho visto muitos estudos, inclusive um estudo da USP, feita com uma empresa americana, eu recebi, acho que foi a semana passada, e que tem uma curva assim, não sei se todos sabem o que é uma curva normal, ela sobe um pouco, e ela, por final de agosto, começo de setembro, é que ela começa a descer, de forma marginal. De forma marginal quer dizer o quê? Quer dizer, você cresce, mas você cresce menos, cresce, mas cresce menos, cresce, mas cresce menos, você chega uma hora que começa a diminuir, por volta de... Essa é o estudo que eu estou falando, que eu vi da USP e essa empresa estrangeira. Por volta de final de agosto, começo de setembro, ou seja, não é uma boa notícia, né, mas... Porque essas situações de pandemia já aconteceram muitas vezes no mundo. Aqui no Brasil foi muito confuso, né? Tem muita gente criticando até as informações que vieram da China, essa coisa toda, mas eu prefiro ficar esperando mais o futuro aí, ver o que vai acontecer, porque é uma coisa que é nova, tudo que é novo, assim, é muito difícil você... Já vi N previsões, todas erradas, se você comparar. Tinha gente que falava em final de abril que era o pico, nada. Aí veio começo de maio, pico, né? Nós estamos hoje, está cada vez morrendo mais pessoas, então é complicado. Eu acho que isso aí é uma história que depois vai ter que ser escrita, né? Então, vamos continuar? Bora. Vamos embora? Então,
Aí eu falei para vocês da esperança matemática. A esperança matemática é o que envolve tudo isso que a gente falou de seguros, né? Toda essa parte securitária. E a esperança matemática a gente estuda para tudo, para qualquer tipo de seguro, para seguros não vida e para seguros vida. E quando eu falo seguros vida, eu estou falando seguros de pessoas, né? Tanto na área de saúde, como na área de morte, validez, etc. Né? E aí, o que a gente faz? A gente tem uma esperança, essa esperança gera um negócio chamado taxa estatística, né? Essa taxa é a taxa que a gente estuda, isso é uma engenharia de seguros mesmo, você estuda, você vê essa taxa estatística, qual é a força dela, que a gente chama de força de mortalidade, se for doença, força da morbidade, né? E então, utilizando-se, vamos dizer, dessas taxas, a gente faz uma série de cálculos e modelos para ter as informações que a gente tem por aí hoje. E é claro que as seguradoras, elas não pegam esse recurso dos prêmios e gastam. Tem grande parte disso aí, você tem que fazer o quê? Você tem que reservar, né? Você tem que guardar dinheiro para eventuais riscos futuros. Então, hoje, as seguradoras, elas estão bem amarradinhas, ou seja, de muito dinheiro que entra, muita parte, vamos dizer, uma grande parte disso, vai para reservas. Reservas, título do governo, compra de não sei eu, de prédios, terrenos, entra no risco. Ou seja, as seguradoras têm que ter um patrimônio do lado do balanço que seja suficiente para cobrir o ativo, cobrir o passivo. Então, essa situação, desde o comecinho da palestra que eu falei para vocês, essa situação de ativo, quem sabe que contabilidade sabe o que é ativo. E passivo é o que você tem para pagar, é ativo é o que você tem capacidade de patrimônio. Então, quando isso aí está equilibrado, esse é o objetivo maior que todo atuário tem que perseguir, toda seguradora tem que perseguir isso, né? Com relação a tipos de risco, né, que vocês me falaram, tem tanto tipo de risco que eu sugiro que vocês entrem na internet e entrem lá, tipos de seguro. Aí você vai ver todos os seguros que existem. Existem seguros de toda a natureza, até para lançamento de foguete você tem seguro, né? Você vai lançar um foguete, você segura. Se no Brasil ninguém quiser segurar, segura lá fora. Mas você consegue fazer tudo, navios, o que você imaginar. E tem aqueles seguros exóticos, né, que é segurar a perna do Neymar, né, um grande jogador de futebol, aquele um sujeito que pertence à NBA lá americana, grande jogador de basquete. Você consegue fazer os tipos de seguro os mais interessantes. Evidentemente, alguém estuda quanto que você vai pagar, porque todo seguro, você faz o seguro, mas você tem que pagar o prêmio, né, que é muito importante, né. E é isso aí. Uma coisa que eu acho muito interessante também de falar para vocês, que eu considero importante, principalmente o pessoal que está entrando aí, é falar um pouco da carreira, né? Não sei se vocês têm interesse, né? As seguradoras hoje precisam de nós, né? Eu dou aula há muito tempo nessa área atuarial, e eu me lembro que na década de começo 90 e pouco, eu sempre dei aula na PUC, sempre, desde muito tempo que eu dou aula lá, e sempre na área atuarial, né? E eu me lembro que até mais ou menos 94, 95, né? Vocês, alguns aí não tinham nem nascido, praticamente os atuários que trabalhavam aqui no Brasil eram... O IBA tinha, naquela época, mais ou menos uns 340 atuários, dos quais uns 100 não pagavam, só uns 200 que pagavam. Então, tinham poucas empresas assim, especializadas, né, que mexiam nessa parte atuarial. Quando veio o Plano Real em 94, o Plano Real veio em 94, não sei se vocês sabem, que era uma bagunça federal. A economia nossa era um problema. Antes de 94, a inflação chegava a 60%, 70%, 80% ao mês, né? E a partir de 94, quando veio o Plano Real, o que aconteceu? A moeda ficou mais estável, e aí os atuários começaram a ser procurados,
né? Começaram a ser procurados para atender empresas da área, na área bancária, na área de fundos de pensão, na área de seguros, porque perceberam que tinham uns caras profissionais que mexiam com seguradoras, né, com fundos de pensão, essa coisa toda. E eu me lembro que, aí, um pouquinho para frente, quando chegou perto de 2000, no atuário era mosca branca, era difícil você encontrar um atuário sem emprego, né? E até hoje, eu lá na PUC vejo o pessoal que está no 5º, 6º, 7º, 8º semestre, todo mundo está empregado, ganhando bem, inclusive nós já tivemos teve até um diretor da SUSEP que foi aluno da PUC, ou seja, um monte de cursos começaram a acontecer, hoje tem 14 faculdades na área atuarial aí, que tem cursos, né? Tem cursos melhores, cursos mais completos, depende da grade, etc. Mas eu acho que é uma profissão interessante, e claro que você tem que ter um certo domínio, um pouquinho de matemática financeira, tem um pouco, gostar de estatística, gostar um pouco de matemática, ser uma pessoa focada, né? Você tem que ter ser focado. E a partir de 2000 começaram a surgir os congressos, né? Então, os congressos de atuária, encontros de atuários, o IBA começou a dar mais força, né? Para quem quer se desenvolver, pode prestar o exame do SOA, que é uma sociedade americana, Society, né? Você tem também o IAA, que é o Instituto Europeu. Então, se você fizer o exame do SOA e passar, você pode trabalhar em qualquer lugar do planeta, né? Você fizer o IAA, você vai trabalhar até no Oriente Médio, onde você quiser, né? Então, os institutos foram começando a acontecer, e hoje a gente tem uma pleiade de órgãos que dão toda essa assessoria para nós atuários no mundo inteiro, é impressionante, né? Então, essa importância profissional, que eu acho que foi crescente, né? Ela só veio ajudar o nosso mercado. E hoje vocês veem, não é só por causa da pandemia, mas hoje o próprio IBA, ele tá muito ativo, né? Vocês têm acompanhado um monte de lives, né? Que acontecem, o pessoal interessado. O pessoal do IBA hoje é muito atuante, é muito bacana isso. Eu acho que eu lutei muito, durante muitos anos, para desenvolver, né? Eu entrava em sala de aula, eu vou falando tudo mesmo, vou explicando, dando tudo que eu conheço, porque eu acho importante vocês terem essa visão. Hoje dá para você escolher, falar assim, eu quero trabalhar na área de previdência, eu gosto mais. Eu gosto mais da área de seguro. Mas eu gosto mais da área de saúde. E tem outros que querem trabalhar em assessorias, empresas de consultoria. E a área de banco é impressionante. Os bancos ficam doidos quando eles vê que tem um atuário bom aí no mercado, eles querem levar para o banco, porque a gente tem uma visão, assim, financeira bem desenvolvida com a parte de risco. Então, nós somos uns profissionais, assim, que eu diria, bem completos, né? Evidentemente, claro, depois de formado, o ideal é você fazer cursos de especialização em estatística, depende, às vezes você tem um jeito para administrador, vai fazer também administração, porque o atuário hoje não é aquele cara que senta numa mesinha e fica fazendo continha, não é nada disso, não. O atuário hoje é um cara mais completo, né? É isso que é importante. A responsabilidade nossa nos últimos 15 anos, principalmente no mundo corporativo, é muito grande, né? E as ferramentas também que estão disponíveis, né? No meu tempo, eu tinha que estudar com aquelas maquininhas de cálculo que você girava para frente e para trás. Hoje você tem os computadores, né? Tem todas as ferramentas aí de informática, com muita facilidade. Isso tudo só vem ajudar a gente, viu? E esses congressos que houveram de atuários, eu me lembro que um dos mais interessantes que aconteceram foi um que foi em 2009, em que esse encontro foi coordenado por um colega nosso, que é atuário, chamado Almir Ribeiro, e esse encontro de atuários foi patrocinado por empresas de seguros, sabe? A FENASEG ajudou,
foi em agosto de 2009, se não me engano. E ali começou a elaboração de discussões das coisas novas que estavam acontecendo, né? Já começou a se fazer também encontros de fundos de pensão, ou seja, hoje nós estamos bem. É questão de você tem que ler periódicos, você tem que ler jornais a respeito do assunto, participar de grupos de estudo, né? Eu acho tudo isso muito importante. E sempre vai surgir uma coisa nova. A mais nova que surgiu agora é a obrigação de nós atuários fazermos. Nós temos hoje que fazer avaliação atuarial de seguradoras. Isso não era obrigatório. Antigamente, quem fazia avaliação era o atuário da própria seguradora. Hoje, eles têm que fazer avaliação externa. Tem que contratar gente de fora. Ou seja, eu já tenho alunos por aí que têm empresa formada dando assessoria para empresas de seguro, né? Fazendo laudos, fazendo notas técnicas, etc, etc. Tenho vários alunos que têm empresas próprias, eles até me ligam aqui, né? Você tem uma coisa complexa na área de seguro também, que é muito importante vocês estudarem, que é o IFRS, não sei se já ouviram falar. Já ouviu falar, Gabriel? IFRS? Já ouviu falar disso? Não. O IFRS é o seguinte, como vieram bancos estrangeiros para cá, tem muitos bancos, o que acontece? Quem está lá fora não quer saber do relatório aqui em português, eles querem saber de relatórios em inglês. Então, é claro que, o Banco Central aqui e a SUSEP, eles entraram em acordo de fazer o IFRS. Fazer não, o IFRS já veio lá de fora, mas é uma filosofia de toda a parte securitária. É uma espécie de normas contábeis. O IFRS seguro, por exemplo, que é o número 4, é toda a filosofia securitária que o atuário tem que saber. É muito interessante. O IFRS é o que rege hoje o quê? Toda a parte estrangeira. Então, você vai fazer um balanço de um banco estrangeiro que está no Brasil, você vai mandar lá para o Canadá quer que esteja dentro das normas do IFRS. Entendeu? Então, o IASB, que chama, International Accounting Standard Boards, ou seja, você tem que fazer as coisas conforme eles pedem lá fora, para eles entenderem o que está acontecendo, né? Então, a partir daí tem o LAT também, que é uma forma de você, vamos dizer, o LAT uma forma de você analisar o casamento entre o ativo e o passivo, né? São programas de computador que você vai comparando, porque você não pode simplesmente fazer criar um fundo de pensão lá com 10, 15, 20, 30 mil pessoas, e todo ano você tem que acompanhar aquilo, porque as coisas se modificam, né? Todo dia muda. Então, você tem que acompanhar. Então, você tem, de um lado, o ALM, do outro lado, você tem o LAT. Um acompanha o passivo, outro acompanha o ativo. Então, tem muita coisa, sabe, gente, na área atuarial, não dá para falar nem 10% para vocês aqui de tudo que tem que ser feito. E eu acho que isso só vem a nosso favor, né? É muito complicado. Quanto mais complicado, melhor para nós, né? Não é verdade? Não é assim? Né? Quanto mais complicar, melhor para nós. Afinal de contas, nós estamos aí para tentar resolver todos esses problemas, né? E a parte de resseguro, que eu vou falar um pouquinho mais de novo, é o seguinte: o resseguro é o filé mignon do negócio, né? Quer dizer, procura quem tiver um talento para se desenvolver nessa área, é a melhor parte de toda essa área securitária, porque envolve tudo. Você vai trabalhar só com empresa nível AAA, entendeu? Coisa de primeiro mundo, né? O que mais seria assim que você gostaria de perguntar, Gabriel? A Giovana não vai perguntar nada? Nem a Gaira? João Pedro Benatti não tem mais nada para falar? Professor, minhas perguntas foram todas que eu coloquei no papel e já. E aí, onde é que tá? É? Mas estão aí? Bom, pode fazer a pergunta, se eu puder. Não, as do roteirozinho. Do roteirozinho? Então, eu acho que eu respondi grande parte, né? Respondeu, com certeza. Nós temos a parte de reserva matemática, que tem gente especializada nisso, tem a parte de tarifação de prêmios, tem a parte de perícia, né? Tem a parte da assessoria atuarial, da gestão administrativa,
da parte da fiscalização, juntamente com as atividades técnicas, você tem a parte de balanços, sabe que o atuário hoje assina balanço de seguradora, né? Você tem na parte de pessoas, mortalidade, né? Você tem planos de seguros, na área das ocorrências de estabelecimentos comerciais, você tem a parte de elaboração de contrato, né? O contrato não é só o advogado que faz, a gente tem que conferir o que ele escreveu, né? Para ver se aquilo que ele falou no contrato está coerente, né? Você tem um mercado hoje aí que está em franca expansão, né? Apesar de toda essa pandemia, isso aí vai passar. Nosso mercado está indo para perto de 4% do PIB de seguros. Sabe o que é isso? 4% do PIB de prêmio? É grana, hein? É dinheiro, só parte de prêmio de seguro. É dinheiro que não acaba mais, né? E tem uma escola muito boa para vocês se desenvolverem em algumas áreas também, que é a Escola Nacional de Seguros, né? Não sei se vocês conhecem, que tem uma biblioteca maravilhosa, tem professores ótimos, eu já dei aula lá também, que é a Funiseg, né? A Funiseg ela é bancada pelas companhias de seguro, né? E o mercado está crescendo, eu acho que surpreende, cada ano que passa, para mim, me surpreende, né? E a Atuária tem tido, assim, uma demanda muito grande, né? Eu acho que vocês, quem principalmente entrou no curso, assim, não foi paraquedas, eu acho que pode ter um futuro legal. Eu acho que vocês vão trabalhar, ganhar dinheiro, claro, começa um pouquinho mais lá embaixo, tem que aprender bastante, porque é muita coisa para aprender também, viu, gente? Leva anos e anos. Eu estou velho e ainda não aprendi tudo, imagina vocês, né? Acho que é importante. E que mais? Professor, fizeram uma pergunta aqui. Que on, fala aí, qual que é? Se os atuários também estudam para seguros de investimentos, o RED. Sim, eles estudam. Tem professores da área de finanças que se prendem muito a essa parte na área de risco, né? A parte que eu acho que é muito interessante na área de finanças. Essa área de risco, ela se desenvolveu muito nos últimos 20 anos, porque toda a parte de hedge é muito complexo isso. Tem gente que pensa que isso é simples, mas essa área de risco na área bancária é muito complexa. Tem tantos tipos de hedge, tem alguns que se chamam até swap, já ouviram falar? Swap, SWAP. Então, nessa área de hedge, o atuário está preparadíssimo para aprender e se desenvolver nessa área. E tem alguns professores de finanças que dão isso com mais intensidade, outros deixam um pouco mais de lado, mas tem sim, tem. E nós, atuários, estamos preparadíssimos para isso. Porque a gente pode trabalhar com empresa de capitalização, com fundo de pensão, com previdência aberta, previdência fechada, área de consultoria, nossa, financeiras, instituições financeiras, fazer auditoria, plano de saúde, tem mais de 1.000 hoje, tem umas 1.100 empresas de saúde, você imagina, 1.100 empresas, só as empresas de saúde precisam de um atuário, se não for um atuário, tem que ter uma empresinha lá fora que vai ter que dar assessoria para eles, essa empresinha vai ter que ter atuário para assinar, né? Tem a parte de perícia, tem a parte de corretoras, hoje tem grandes corretoras que é legal trabalhar, antigamente existia um certo preconceito, sabe assim, do atuário trabalhar numa corretora. O que é isso? Para ganhar 30 mil por mês, não está bom? Não sei se está entendendo. Quer dizer, o atuário hoje trabalha onde tem corretora por aí pedindo, pelo amor de Deus, me manda aqui 2, 3 atuários, né? E a parte de corretagem de seguros, que eu já falei, né? Então, não acaba, sabe, gente? Depois que veio o Decreto-Lei 806, foi por volta de 1969, que a legislação veio favorecer a gente, etc., né? Porque até então a gente estava meio perdido. Eu, por exemplo, me formei, eu fui trabalhar no mercado financeiro, eu era molecão, me formei com 24 anos de idade, eu já trabalhava no mercado financeiro desde os 22. Por isso que eu acabei fazendo atuário. Mas atuário naquela época lá, entendeu? Mas eles perceberam que eu era um cara que estava fadado a permanecer no mercado financeiro. Eu sempre gostei do mercado financeiro. E aí, como eu era atuário, eu acabei me adaptando melhor ainda. Mas hoje não, hoje dá para o cara ter foco, né? Eu não tinha foco, eu queria trabalhar no mercado financeiro, meu foco era no mercado financeiro. A área atuarial, eu só continuei com ela
porque como eu comecei a dar aula muito cedo, com 27 anos eu já dava aula na PUC. E eu já dava matemática financeira, essa coisa toda. Então, o que aconteceu? Eu fui, naturalmente, eu fui entrando na área atuarial. Né? Depois eu trabalhei nas seguradoras do Itaú, etc., mas isso já foi numa outra fase. Então, para mim, já estou velho, nunca me faltou emprego, nunca me faltou trabalho, né? E graças a Deus nunca me faltou dinheiro também. Né? Então, isso é que é importante. Eu desejo para vocês, então, aí que vocês sejam felizes, aí, principalmente aqueles que estão entrando hoje, não desistam, nós vamos tirar toda essa diferença aí da pandemia mais para frente, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, contem aí com o pessoal do centro acadêmico, essa turma é ótima, contem com os professores de atuária, nós, sem falsa modéstia, nós estamos muito preocupados, assim, no sentido de dar para vocês o melhor possível. Eu vou fazer uma reunião a semana que vem, e espero deixar todas as coisinhas arrumadas para... E estou com muita saudade de voltar, a gente tomar aquele café lá no campus, né? Falar aquele monte de bobagem, e dar risada, não é verdade? E é isso aí, eu acho que, para mim, eu já falei, acho que tudo que eu precisava, né? Assim, em termos gerais, né? Claro, isso aqui precisaria ficar uns 3 dias falando, né? Mas, assim, para fazer uma live dessa aqui, às 7h30 da noite, eu acho que está razoável, espero que vocês tenham gostado, né? Eu não tenho tanta prática, assim, de internet, mas faço o possível, e é isso aí, Tudo bem, Gabriel? Tá ótimo, professor. A gente agradece por essa aula aí. Foi muito bom esse tempo aqui com o senhor. O Gabriel Roberto, ele escreveu o seguinte aqui no chat. Estou no primeiro semestre ainda. Não tenho muitas perguntas. Só agradeço por repartir seus conhecimentos, vivências e experiências. A gente agradece também, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Contem sempre comigo, que precisar. Eu estou aí na Unifesp ou fora dela, eu estou à disposição. Conta comigo.